Eu bati a picareta assim, ó. Sabe quando você passa, vem o trator, macia a terra e depois passa por cima e Aham. soca a terra? Eu bati a picareta, ela tremia na minha mão. Ela tremia na É, minha mão. E a minha mão dava bolha de sangue, assim, ó, já escorria. E eu já passei batia por e tal. isso. Nó, era complicado demais, mas era benção. Aí uma vez eu cheguei, o meu irmão fala que, tipo, todos os dias que eu ia, ele falava assim: amanhã eu não volto. Amanhã eu não volto. E aí já melhorou, que era R$ 50 por dia, 250 por Já semana. só tá aumentando. Já melhorou. E eu falei com o meu irmão a seguinte frase. Eu falei assim: eu vou estudar para não precisar trabalhar dessa forma. Bacana. E sempre estudando. Aí saí de lá, eu falei: preciso de um serviço fechado. Fiz 16, tava com 15 anos. Falei: já posso encaminhar. E aí saiu a lei que era a partir dos 16. Uhum. Fui pro Servibem, Tom e Feio, trabalhar lá, de domingo a domingo. Eu não sabia o que, que era terça, o que, que era quarta, o que, que era segunda. E ele Ah, me prometeu supermercado, assim. um salário de R$ 300. Já aumentou. De R$ 300. Aí, lá no França era 50 por dia, só que não era o mês inteiro. Aham. De R$ 300. Na época, o salário era 410, alguma coisa assim. No final do mês, o Jader chegou: nada, vou te pagar um salário que você é bom de serviço demais. Que massa, é. Nesse período, eu trabalhei com um rapaz, estou te contando toda a jornada para Sim, não, entender. vamos lá. E a importância da gente trabalhar e garrar firme, vestir a camisa. Todos os trabalhos, os serviços que eu trabalhei até hoje, creio eu, se eu pedir para voltar, eu tenho uma Você oportunidade. fez o seu melhor. Isso. Chego lá trabalhei 22 dias com Isaías. I'm finally healing from you. I'm finally healing. I'm finally healing from you. Seja bem-vindo ao AçonaCast, o seu podcast focado no empreendedorismo. Hoje aqui a gente está com um rapaz muito bacana. A gente está com o Nadab Abraão, fundador da Paz Soluções Financeira. E a gente vai entender o processo da empresa dele aqui, tudo certinho. E olha, já vou dar um spoiler para você. Esse rapaz, ele largou o banco para empreender sozinho. Então, já se liga, não perde nem um minutinho dessa entrevista, mas vamos agora conversar um pouquinho com ele. Nadab, seja bem-vindo aqui ao AçonaCast, é um prazer ter você aqui comigo. E, cara, conta um pouquinho aí pra gente quem é o Nadab. Ney, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Não só seu, de todos aqui do grupo do AcionaCast. Eu me chamo Nadab, tenho 2 filhos, sou casado. Minha primogênita chama Tainá. Tenho meu filho que chama André também, está com 6 meses, vai fazer 7 agora, dia 21. E a minha esposa Priscila. Nadab, ele tem 30 anos e a vida toda ele sonhou em empreender, mas nunca teve um direcionamento de como empreender, Certo. correto? Eu com 6 anos, eu saía, morava no bairro Capelinha, eu com a minha mãe, a gente saía, atravessava a cidade toda, a gente ia para o bairro São Bento, a gente ia para o bairro São Francisco, na época nem era asfaltado ainda. Passava um senhor vendendo umas perfumarias, perfumes e tal, a gente passava vendendo. E eu sempre vendia mais que ela, desde essa Caramba! idade. Com 6 anos, 8 anos, isso era com 6 anos, e colocava minha mãe louca. O pessoal do Conselho Tutelar, no dia do meu casamento, o Tarcísio Chaveiro, juiz de paz, ele lembrou de uma história que eu nem lembrava, que eu colocava minha mãe doida procurando emprego. Aí eu ia no Conselho Tutelar, ia na polícia, ia na prefeitura procurar emprego. Só que eu sempre fui pautado. Estudo e trabalho. Certo. Minha mãe estudou até a 4ª série, meu pai também, mas ela sempre nos orientou a importância do estudo. Então, e o meu pai sempre o trabalho. Então, eu cresci com essas 2 linhas e nunca abandonei nenhuma. Que massa. Então, eu procurava o emprego junto com a minha mãe, inclusive estou esperando o pessoal lá do Conselho Tutelar vir me ligar para que eu fosse trabalhar como gari. Que eles ficaram de me ligar. É mesmo, cara, que Foi. massa. Eles ficaram de me ligar e a única condição que eu fiz, só posso trabalhar à tarde, porque na parte da manhã eu estudo. Então, com 8 anos, é outra história.
outra história. Com 8 anos de idade, Glacier Quinil. Uhum. A gente podia vender picolé. Sim, Só sim. que podia a partir dos 10 anos de idade. Tinha isso. O que eu fiz? Cheguei lá na Glacier, Zé Murilo. Quantos anos você tem? 10 anos. Lancei essa, filho de crente e tal. Lancei essa. 10 anos você tem. Aí eu vendendo picolé, na época era 30 centavos da Glacier e 25 centavos da Quinil. Eu gostava da Glacier porque pagava mais comissão. Salvo me engano, era 7 centavos por picolé. Certo. Então eu ia, vendia e tal, e até que descobriram que eu só tinha 8 anos de idade. Nossa. E não deixaram mais, eu tive que ir para Quinil para vender lá. Mas depois disso, passei um tempo, fiquei muito tempo vendendo picolé. Com 12 anos de idade, eu recebi um convite do Alcendino Freitas. Show. Ai, saudoso, saudade dele demais. O Alcendino Freitas, ele tinha umas vacas indo para Cangerano. Tinha umas 5 vacas. Todo dia, de domingo a domingo, eu ia lá apartar as vacas, separar elas dos bezerros. E ganhava R$50 por mês. Já aumentou. E nessa jogada, ele me vendeu uma bicicleta, e eu ia com a bicicleta, às vezes o tempo fechado com chuva, eu ia chorando de medo, mas ia porque era o meu compromisso. Fiquei trabalhando lá com ele uns 2 anos. Depois, com 14 anos de idade, surgiu uma proposta para mim trabalhar de entregador. Trabalhei dos 14 até os 16, mais ou menos, de entregador na Eletrozema. É um serviço terceirizado, eu trabalhava com o Donizete Maritaca. Sim. Lembro de você passando lá várias vezes lá. Uma calça Tectel, uniforme e tal. A sua esposa passava lá também e com um menino no colo. Lembro como se fosse hoje. O meu menino mais velho. E depois disso, saí da Eletrozema. O Donizete saiu, eu trabalhava para o Donizete, ganhava R$150 por mês. Estudava de manhã, como sempre, estudava de manhã, trabalhava à tarde até o horário que desse. E depois disso, saí, fui trabalhar de servente. Uma das casas que eu trabalhei de servente foi do Francis da Verde, a casa que ele fez lá perto do Serra Verde. Eu lembro que eu batia a picareta, eu trabalhava com o meu irmão mais velho, que me arrumou o serviço lá, que trabalhava lá e trabalhou muito tempo de caseiro lá, o Ney. Eu bati a picareta assim, ó. Sabe quando você passa, vem o trator, macia a terra e depois passa por cima e soca a terra? Eu bati a picareta, ela tremia na minha mão. Ela tremia na minha mão. E a minha mão dava bolha de sangue assim, ó, escorria. E eu batia e tal. Não, era complicado demais, mas era benção. Aí uma vez o meu irmão fala que, tipo, todos os dias que eu ia, ele falava assim, amanhã eu não volto, amanhã eu não volto. E aí já melhorou, que era R$50 por dia, 250 por semana. Só tá aumentando. Já melhorou. E eu falei com o meu irmão a seguinte frase, eu falei assim, eu vou estudar para não precisar trabalhar dessa forma. Bacana. E sempre estudando. Aí saí de lá, eu falei, preciso de um serviço fechado. Fiz 16, tava com 15 anos, falei, já posso encaminhar, e aí saiu a lei que era a partir dos 16. Fui pro Servibem, Tom Feio, trabalhar lá, de domingo a domingo. Eu não sabia o que era terça, o que era quarta, o que era segunda. E ele me prometeu ele me prometeu um salário de R$300. Já aumentou. De R$300. Aí, lá no França era 50 por dia, só que não era o mês inteiro. De R$300. Na época, o salário era 410, alguma coisa assim. No final do mês, o Jader chegou, vou te pagar um salário que você é bom de serviço demais. Que massa, Nesse período, eu trabalhei com um rapaz, estou te contando toda a jornada para entender. E a importância da gente trabalhar e garrar firme, vestir a camisa. Todos os trabalhos, os serviços que eu trabalhei até hoje, creio eu, se eu pedir para voltar, eu tenho uma oportunidade. Você fez o seu melhor. Isso. Chego lá trabalhei 22 dias com Isaías, nesse período. Eu fiquei uns 3, 4 meses lá no Servibem. Trabalhei esses 22 dias com Isaías e ele foi para Edmil, quando inaugurou a Edmil aqui, as lojas Edmil. Comecinho delas. Isso. Aí, o que acontece? O entregador de lá saiu. Quem que ele lembrou? De mim, que tinha trabalhado de entregador na Eletrozema. E eu trabalhei com ele 22 dias. Então, no mínimo, eu ia ser o ajudante dele. No mínimo, eu desempenhei bem ali no Servibem. Entendi. Ele me chamou, fui para lá. Na semana que ele estava me fichando lá no Servibem, eu fui para lá.
E fui para lá, fiquei uns 3 meses fazendo entrega e saiu uma vendedora. Hoje ela mora aqui, Jussara, do Neto. Eles têm uma empresa ali de emborrachar peças. A Jussara casou e precisou mudar e surgiu uma vaga. Eu cheguei no gerente da Edmil, eu falei assim, aqui, estou à disposição, com 3 meses. E eu entrei lá como vendedor, sempre muito comunicativo, gostava muito de expressar e tal. Entrei lá como vendedor, fiquei lá por 2 anos. Que trabalhando massa, como cara. vendedor. Que massa. Isso. De entregador foi para vendedor. Entregador. Aí o salário era muito parecido, aí o salário já era 550 mais comissões. Nesse período, a minha mãe foi acometida pelo 2º câncer dela. Então, foi um câncer no reto, ela precisou fazer os tratamentos, a conta prestou todo o suporte, a prefeitura, a secretaria municipal também, todo o suporte. Só que muda a alimentação, muda a rotina, muda tudo. E eu estava com o salário mais as comissões. E caiu muito. Foi naquela época da crise ali e tal, 2014. Falei, vou sair. Eu sou solteiro, né? Estou pedindo conta. Conversei com o Denilson, pedi conta. Saí, comecei a distribuir currículo. JSA me chama, Metalúrgica JSA. Falei, vou pro escritório bonitinho, de boa, ar-condicionado, quando vê produção. Eita. Ajudante de pintura. Ixi, aí sim, hein? Eu chegava em casa, e todos esses cenários é estudando. Eu chegava em casa, JSA me chamou. Beleza. Vou lá para a produção ajudante de pintura. Então, você coloca lá, faz aquelas caixa de padrão. Sim, sim. Né? Caixa de padrão que fala, né? Caixa de padrão. Você faz vários modelos diferentes. Isso, e tem em todos os lugares. Eu fui lá em Belo Horizonte, tinha uma JSA lá e tal, no padrão. Aí eu tirava as peças, né? E colocava lá no estoque para as moças irem embalar. Entendi. E fiquei lá por um período. Entrei em dezembro, meu aniversário. E saí em julho. Saí em julho para quê? Para ir para o Cicobi. Mas aí, vamos pôr, na sua história você tá indo só evoluindo. Vai só evoluindo. O que acontece? Eu fui pro Cicobi nessa situação, e o Beiço, encarregado geral lá, o Danilo, muitos conhecem o Beiço, ele deu um tapinha nos ombros, ganhava 1.100 na carteira lá, na época. Era dinheiro demais, 2 salários na carteira, fora hora extra, essas questões, prêmio. Aí cheguei no Beiço e falei, Beiço, me ligaram na terça-feira. E eles queriam que eu fosse na quarta. Só que eu sempre tive essa hombridade. Não deixo ninguém na mão. Não deixo. Isso é o certo, isso. Né? Meu pai ensinou isso e a gente apega. Eu falei, para quando que eles querem o seu? Eu falei, eles queriam para amanhã, mas eu pedi para segurar até segunda-feira. Não é em cima demais. Eu falei, mas é a minha oportunidade, Danilo. É a minha oportunidade. Ele, não, só quando você vai ganhar lá, um salário. O salário era 550, 400 e pouco. Não chegava a 550, não. Aí ele, não, você vai ganhar menos e tal, e tal. Mas, enfim, passou um tempo, eu topei com o Danilo no local e bateu no ombro assim, tô gostando de ver, hein? Tô gostando de ver. E falou, então foi uma decisão que eu saí de um salário maior para reduzir, mas eu entrei como estagiário e saí como gerente de agência do Cicobi. Sim. Então, foi algo assim, um sonho infantil ali, um sonho de criança que eu tinha. Então, essa é a minha caminhada. Dentro desse período, tem muita questão relacionada a estudos. Sim. Igual, eu ia para a JSA, aí o ajudante de pintura tira a peça, colocava lá. Aí eu tirava e levava para as meninas da embelagem, que elas iam precisar. Aí, para elas era a melhor coisa do mundo. Que massa, que massa. E nesse período, eu ia com o Marcão Grop, ele me dava carona, e teve uma vez que o carro dele estragou. Então, a gente saía ali do Capelinha a pé. Até a JSA? JSA. Eu trabalhava o dia inteiro, indo e voltando. E voltava a pé. Não tinha carro. Eu saía da minha casa e ia pro Senai fazer Senai. Não tinha carro e não tinha lotação. Porque lotação nessa época pagava. Aí, porque também saía, eu acho que não dava o horário da lotação, um negócio assim. E eu vinha a pé, voltava. Na época, passava no trilho, não tinha JK. Não tinha não. E ia pro Senai a pé. E voltava, Dona Elaide me dava carona na volta. Mas era essa rotina todos os dias. Mas é uma rotina boa. O Cicobi foi divisões de água, né? Que tipo, quando você entrou no Cicobi, você falou, não, agora sim eu tô
como diz o outro, tô numa empresa massa, posso crescer ali dentro, né? Então, para você ali, foi a divisões de águas quando você entrou no Cicobi. Cicobi? Nem te falo. E aí já entra aqui. Você entrou no Cicobi. Uhum. Beleza. Quantos anos você ficou lá no Cicobi? Fiquei 10 anos. 10 anos no 10 Cicobi. anos, 10 Dali você anos. foi subindo carreira lá dentro. Isso. Eu fui subindo carreira e criando a minha própria cama ali. Entendi. Por quê? No Senai eu fazia o curso técnico. Fiz o ensino médio, Uhum. concluí, e fui fazer o técnico no Senai. Porque era um programa do governo, Pronatec, e eu passei em 7º lugar, ganhei a bolsa. Que massa. Tinha 20 questões, na prova que eu entrei de Cicobi, era 20 questões, 10 português, 10 matemática. A maioria, tipo 70% do que caiu na prova, eu estudava no Senai. Nossa. Então é a gratidão eterna assim, pelo Senai, pelo Valeu a pena. Cicobi Copermec, essa iniciativa de estágio, porque ninguém me conhecia. Como que eu ia entrar numa grande empresa se não fosse essa oportunidade Ainda de mais no estágio? banco, né? Sim. E como que eu ia fazer uma faculdade? Por quê? Eu entrei lá e quando eu entrei faltava um mês para o meu curso técnico acabar. Então, para ser estagiário, você precisa estar estudando. Então, eu precisei fazer o meu curso. Como eu fiz? Eu pensei assim também. Eu fiz meu curso técnico no Senai de administração, 1 ano e meio, 1.000 horas. E logo em seguida, o que eu fiz? Eu não fiz a graduação convencional. Eu fiz um curso tecnólogo, que ele é a nível superior, correto? E é considerado, na maioria dos casos, como superior. Quando que perde? Em algum concurso público que deixa claro lá que é superior. Entendi. Mas tirando isso, tecnólogo, porque tem tecnólogo, graduação e licenciatura. Então eu fui no tecnólogo, que geralmente são 2 anos. A partir disso, porque o curso técnico ele abriu a minha visão, o que eu quero. E eu sempre fui muito comercial. Eu fiz a gestão comercial no Pitágoras. No Correto? Pitágoras. No Pitágoras. Top, hein? Aí, e o que acontece? O Cicobi pagou a metade. Que Então, eu benção, entrava velho. com um e o Cicobi com outro. Se eu estivesse trabalhando em um outro lugar que não dava esse benefício, eu não Você não teria a formação. você não conseguiria. Correto? Correto. E depois eu já engrenei uma pós-graduação, um MBA em Finanças, Auditoria e Controladoria. Então, em 3 anos e meio, eu já era pós-graduado. Eu até brincava com meu amigo. Você é o bichão mesmo. Eu brincava com meu amigo que eu falava assim, eu já sou pós-graduado, você ainda tá aí no seu curso. Eu brincava com ele. Que massa, cara, que massa. Ai, ai. Aí, beleza, você construiu a parte do banco, tudo certo, 10 anos, né? E aí, de repente, você saiu do banco para empreender. Saiu do banco, você estava me falando no off, saiu do banco para ir para uma outra empresa, acabou não dando certo e aí você ficou numa sinuca de bico que todo empreendedor acaba tendo essa sinuca de bico. Por quê? O empreendedor ele chega num ponto que ele tem que tomar uma decisão ou ele tem que voltar a trabalhar para os outros. Entendeu? É aquela hora que você fala, cara, ou eu vou na cara e na coragem, vou com medo mesmo, ou eu vou ter que voltar para trás. Então, aconteceu isso aqui com você. Você largou o Cicobi. E aí, conta um pouco sobre isso. O que acontece? Antes de eu sair do Cicobi, teve um processo dentro do Cicobi. Eu entrei como estagiário, depois eu fui agente de atendimento, depois eu fui assistente de gerente, depois gerente de relacionamento e depois gerente de agência. Caramba. Então foi um degrau assim acima do outro, com muito zelo, com muito cuidado. Eu não te falo de forma perfeita, mas o Cicobi em si, a instituição, eu devo muito a ela em todos os sentidos. Porque se não fosse, por isso que eu prezo muito a oportunidade. Quantos Nadabs não tem por aí? Com certeza. Porque para o meu pai, ele cresceu trabalhando. Então, para o meu pai, é melhor eu chegar com a carteira assinada de X do que com a nota boa na escola ou algo do tipo. Sim. E de uma forma assim, em geral, eu consegui ir impactando até a minha família. Eu tinha comentado contigo sobre a família. Eu fui o primeiro eu sou o 10º de 11 filhos. Então, eu fui o primeiro a concluir o ensino médio. Então, porque estava muito distante, pessoal. Eu lembro quando eu era novo,
E para nós também, né? Parece que não seja uma realidade, mas você ir na escola, ser negro, e a pessoa, tipo, seu preto, eu era gordinho, seu gordo, seu baleia Você é assassina, taxado de muita coisa. crente da bunda crente. Então você vai sendo taxado ali e muitas pessoas desistem. E por causa, eu tenho uma irmã que ela tinha um cabelo curto. O pessoal chamava ela de Maria Homem. Então, hoje ela tem um certo pavor com escola por causa disso. Então, alguns dos meus irmãos foram se perdendo. Eu não me deixei me perder. E isso levou uma consequência, eu falo, muito boa para minha família. Por quê? Depois que eu concluí, eu incentivei outros irmãos a concluir. A minha irmã mais velha, ela está concluindo o curso técnico em enfermagem, já está fazendo estágio. Que bacana. Eu tenho um sobrinho que estudou a vida inteira em escola pública, fez 1 ano só cursinho, e depois de 5 anos tentando, ele passou em medicina na UFSJ, aqui em Divinópolis. Que massa, Perto cara. demais. Então, eu tenho uma sobrinha que está formando em pedagogia, chamou a gente, eu e minha esposa, para ser padrinhos. Então, você vai construindo um legado ali dentro da sua família. Você foi também. pioneiro e foi sendo exemplo, você foi exemplo da sua própria família. Eles Isso. foram te tendo como exemplo. Isso. E isso é importante. Bacana. Igual para vir aqui, um irmão meu me indicou. Aí eu estava até meio receoso, que eu falei assim, poxa, eu comecei tem pouco tempo com a Paz Soluções Financeiras. Eu estou com um sonho ainda a ser construído. O que eu vou apresentar para o pessoal que vai incentivar? Mas eu falei assim, poxa, eu estou ainda nesse nível, eu estou no nível da perseverança ainda Sim, na empresa. Aí eu vou incentivar alguém de alguma forma. sim. Né? E o AssonaCast, ô Nadab, ele é para dar voz quem não tem voz ou quem acha que não tem voz, que é igual você pensou. Você achou que você não tinha conteúdo suficiente para ajudar ninguém. Cara, só o que você contou até aqui, 10% do que tá aqui para você, para te perguntar, só que você já influenciou inúmeros empreendedores, creio eu, só da sua história, da sua força de vontade, da sua perseverança, da sua inteligência de crescer. Cara, o AssonaCast, ele é isso. Ele é para pegar você, certo? E mostrar para a pessoa, cara, eu consegui. Desse jeito, a minha vida era assim, assado, mas eu fiz isso e isso e isso. E eu não tinha dinheiro. Entende? Mas eu tô aí hoje, sou formado, sou isso, sou aquilo. Então, o AssonaCast é para isso. Entende? É para mostrar essa veia empreendedora sua. E, cara, você tem muito mais para contar, mano. E interessante, né? Cicobi. Entrei, aí a gente dava uma escorregadinha. Eu agradeço muito ao Marcelo Mampri, diretor administrativo lá, que faz a parte de RH. Não sei se altera hoje, mas eu conversei com ele e falei assim, Marcelo, eu só preciso, menino de 19 anos. E o Marcelo é um homem grande, a voz grossa. Né? Na entrevista, topei com ele, tremi tudo. Mas um cara extraordinário. Falei, Marcelo, só preciso de uma coisa, oportunidade. E falei, o senhor não vai se arrepender. Falei isso com ele. No dia que eu saí, igual você falou aí, o dia que eu saí da cooperativa, eu não consegui falar com ele pessoalmente, mas eu mandei uma mensagem. Marcelo, 10 anos na cooperativa. Espero que eu não deixei o senhor arrependido pela contratação. Falei dessa forma. Que massa. E nesse período, eu sempre fui um comunicador, e quando eu entrei na cooperativa, ela não tinha um tino muito comercial, a cooperativa. Então, eu cheguei com esse tino comercial lá. O pessoal, chama a senha, chama a senha. Não, eu estou construindo um relacionamento aqui. Eu sempre fui voltado a relacionamento. Então, foi mudando a história da cooperativa. Eu não falo que fui eu, Sim. mas eu fui um dos percussores. A cooperativa, ela conquistou, teve um ano, eu gosto muito de usar a fé. A gente foi fazer um treinamento em 2019 ou 2018. A gente foi fazer um treinamento e a gente estava, tipo assim, do grupo, a gente estava o último, com 15% da produção e na metade da campanha. A campanha era 2 meses e a gente foi fazer esse treinamento, um treinamento muito top. Compartilhei na rede social um Slack que a gente tinha com o Cicobi inteiro. Falei, em nome de Jesus, a gente vai conquistar essa viagem. Cheguei, regacei as mangas e fui. Ficamos em primeiro lugar no grupo. Nó, que massa. Com tipo assim, 160% da meta batida e estava 15%. E ganhei uma viagem internacional.
Você ganhou uma viagem internacional? Internacional. Fui pra Cartagena. Caramba, velho. Cartagena. Quem imagina? Ué, você tá doido? Quem imagina? Tipo, por isso que eu falo, quem eu sou humanamente, fisicamente, se nós estamos conversando aqui, é graças à oportunidade que o Cicobi me deu. E eu abracei. Que top, Porque às vezes cara, que você história. tem a oportunidade ali e não abraça. Eu fui para Brasília, conheci Brasília, e o pessoal chegava assim, você quer o Nadab e tal, e tal. Eu, poxa vida, de Cláudio, Minas Gerais. Pouco tempo atrás eu estava chorando aí, o povo me chamava na escola de BBB. Pouco tempo atrás, eu lembro, a gente esperava um ano inteiro para ir para a praça de esportes com a turma. A gente ia para a praça de esporte, aí às vezes o professor, Nadab, você não quer nada não? Queria, mas falava que não. Eu lembro como se fosse hoje, eu me emociono. Eu tinha uma professora, chama Júnia. Eu fui para a praça de esporte, tinha nada para levar, mas eu queria brincar. Aí na do lanche, Nadab, não quero nada não, tô bem. Ela chegou e trouxe uma empada para mim, e um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nossa. Eu lembro do sabor até hoje. E tempos atrás, e esses dias para trás, eu liberei uma operação para ele, sabe? Tipo, são essas situações assim que eu fico grato por causa do Cicobi, por causa do Cicobi em si. Porque teve uma vez que eu estava voltando da escola, um amigo meu viu uma bolsa no lixo, na lixeira, e falou assim, Nadab, tá melhor do que a sua. E eu peguei a bolsa, uma preta com roxo, peguei a bolsa lá e levei e fiquei todo feliz. Um ano passado, minha filha foi estudar, foi para o museu com a turma dela. E eu levei ela chorando, porque o meu sonho de infância era viajar com a escola. O pessoal ia para o Aquaplay. Eu passei muito por isso. O pessoal ia para o Aquaplay, tinha um outro também muito famoso, Aquaplay e um outro, Piemonte. E eu não conseguia ir. E eu fui e perguntei, Tainá, tem alguém na sua sala que às vezes você viu ali que falou que não vai, ficou meio arredio e tal? Ela, não. Falei, porque você identifica qualquer coisa, a gente faz um esforço para ajudar, porque eu passei por isso e hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de te levar. Aí ela foi e falou assim, não, mas o diretor, o André, falou que quem tivesse dificuldade era para procurar a secretaria. Aí que eu chorei mais ainda. Olha que sensibilidade do diretor. Olha que sensibilidade da diretoria. Então, por aí a gente vai seguindo. E segui esses passos, fui. Aí eu cheguei a gerente da agência. Eu assumi a agência, ela estava com X valor. Ela não era administrada. Eu cheguei para administrar a agência digital. Nadab é digital, mas é a terceira que tinha mais cooperados, é cooperativa. Só perdia para a agência matriz e para a agência Bela Vista. Que bacana. E assumi ela no negativo. Eu entreguei ela antes de sair, que tinha fechado maio, no positivo. E muito no positivo. Top. Então, eu tirei a do negativo, entreguei no positivo, entreguei aqui também o resultado. Cara, você tem uma história bacana demais no Cicobi, mano. Demais, cara. Demais. Eu, tipo assim, cara, eu trabalhava com os melhores. Você pega ali o seu Ari, cara. Ari. Eu entrei no Cicobi, sabe qual que era a minha intenção? Teve a primeira entrevista que teve, não tinha o cargo assistente gerente. Fizeram a primeira entrevista. Tá lá quem? Marcelo Mampri. Aí, Nadab, o que você pretende fazer com esse cargo? Muito ousado, né? Eu falei, quero ser o sucessor do seu Ari. Resumindo, eu entrei, saí, o seu Ari continua lá, e eu acho que ninguém vai ser o sucessor dele. Ninguém. É um cara ímpar, um homem extraordinário. Então, tem outros nomes também, que eu sempre, assim, muito elétrico e tal. Aí teve uma vez que eu fui transferido de agência. Fui para a agência, uma gerente lá extraordinária, a Aline Santiago. Tem que contar os nomes, foi pessoas que marcaram. Ela me transformou de um profissional de A para B. Então, o empreendedorismo, depois que você passa a ser gerente, você já é um empreendedor mesmo CLT. Por quê?
Você tem que aumentar sua carteira, você tem que aumentar seus números, você tem que aumentar, acima de tudo, seus relacionamentos, porque números frios não resolve nada. Então, tem muitas pessoas, cooperados, que eu deixei lá na carteira e tal, que são meus amigos hoje. Sexta-feira eu estava tomando café com um, hoje um outro me ligou para pedir orientação e tal. E eu fico muito feliz de poder orientar, de poder contribuir de alguma forma e ser, às vezes, passar uma credibilidade para eles. Sim, e passa, né? E passa. E aí, com toda essa história linda, cara, vamos pôr assim, o que que deu no Nadab, então, pro Nadab falar assim, vou sair da Coppermec e vou empreender? Eu sempre fui muito visionário. Meu jeito, com as minhas limitações, mas sempre pensando lá na frente. Então, eu estava bem no meu trabalho, acima de tudo, bem sonhando nessa última agência que eu tinha assumido. Estava bem, não estava mal. Muito alinhado com o diretor e tal, que eu respondia diretamente ao diretor. O homem é muito inteligente, Francisco Mitre. É um cara inteligentíssimo. Você está aqui, o cara está 10 quilômetros na frente. Então, como se diz, a Darlan está bem assessorado, né? Show. É um cara extraordinário. Então, eu estava ali, ele passava as visões, pensamento meio ali e tal. Nada, faz isso. Então, você pega muito rápido e aprende muito rápido perto dessas pessoas. Então, eu estava num momento bom, Francisco, vamos conversar? Ele, nada, vamos conversar que a gente tem um planejamento aí pro meio do ano e tal. Então, tô saindo. Nossa. Aí eu falei assim, tô saindo no sentido, não tem opção de volta. Primeiro eu bati o martelo que eu tava saindo da empresa e depois para não ter opção de volta. E é algo que, tipo, para fazer isso, a gente tem que ter muita sabedoria. Sim, muito pé no chão e muita certeza Isso. do que você tá fazendo. Por que eu te falo? Eu já conversei, por ser gerente de empresas, a gente conversa com muitas pessoas estratégicas dentro da empresa. Eu já conversei com gestores que estavam com a promoção ali na mão para fulano de tal, e essa pessoa, tô saindo. Ou então essa pessoa foi e fez entrevista em outro lugar. Entendi. Ou então deu um passo sem comunicar. Então, eu oriento, às vezes, a pessoa que, às vezes, principalmente que estiver inconformado ou com salário baixo e tal, não chega pedindo aumento de salário. Chega na pessoa certa, não fala em corredor e tal, chega na pessoa certa e fala que eu tenho uma família, quero construir, se realmente é isso, construir um sonho aqui na empresa, o que vocês podem me ajudar? Porque se for uma pessoa certa, que trabalha bem e tal, provavelmente tem algo bom para essa pessoa. Sim. Então, tem muita gente que dá o passo ali sem ter opção. Então, eu não queria uma contraproposta. Porque eu falei, eu preciso Você não arriscar queria que isso. te segurasse. Isso, aí você conversa com um empreendedor e outro, de 70, 60 anos, que eu gosto muito de ouvir essas pessoas, meu pai, minha mãe, outras Sabedoria, pessoas também. Eles falam, Nadab, agora é o momento de você empreender. Quantos anos você tem? 30. É agora. Depois você fica velho. Hoje eu não posso mais. Eu empreendi tarde, senão eu tinha empreendido. Entendi. Você fica assim, ó. Faz sentido. Aí fui. Nada, mas e aí, tal. Saindo por isso. Tranquilo. Pedi demissão de 10 anos. Minha esposa grávida de 7 meses. E aí, Teve um rapaz, chegou, deu um tapa no meu ombro e falou assim, você é corajoso. 10 anos, esposa grávida. Porque chega um tempo, tem aquela questão, você nasce pelado e não vai levar nada. Só que eu não posso ser negligente porque eu tenho 3 pessoas sobre minha responsabilidade. Sim. Só que eu conversei com a minha esposa, ela estava alinhadinha com o meu pensamento, isso é um princípio que eu não nego. E outra questão, eu falo, às vezes, antes eu falava que eu tinha passado fome, hoje eu falo que não. Eu já tive necessidade de comida. Passar fome é lá na África. Passou necessidade, não fome. Eu lembro que Pensa assim. em 2003, a gente morava na Bucaina. Eu lembro de vir a pé da Bucaina, isso com 9 para 10 anos, 18 quilômetros, né? A pé da Bucaina umas 3 vezes. Eu, meu irmão Moisés, a minha irmã Júnia e a Nayara. A gente vinha a pé e meu pai. Minha mãe estava com câncer nessa época também. Câncer no útero, no colo do útero, e vinha com a minha irmã mais nova de ônibus, porque a minha irmã mais nova não pagava e nós pagávamos. Entendi. Tinha vezes que a gente pegava carona aqui no São Bento. Mas isso fez, cresce um espírito de guerreiro. Pra onde que eu vou? Sim. Pra onde que eu vou? Não tem, opção. Então, eu conversando com a esposa, eu falei assim, o que mais de ruim pode acontecer?
se eu tentar ou se eu não tentar. Então, eu saí e fui para uma empresa. É uma empresa muito estruturada, com grande credibilidade, grande liquidez, a Mapá. Então, eu não saí do Cicobi para ir para qualquer empresa, que foram todos que me falaram. Ainda bem que você está indo para uma empresa consolidada. Né? Fui para lá. Trabalhar no financeiro. Certo. Porém, não me adaptei. Não me adaptei de forma alguma, porque eu acho que... Acho não. Tenho convicção. Meu negócio é pessoas. Igual hoje eu estava... Você é social. Isso, eu tava fazendo alguns negócios e tal. Aí o rapaz falou: Nadab, tô tendo dificuldade aqui e tal. Tô indo aí. Tô na empresa. Inclusive, eu trabalho na Mapá, fui lá e tal. Ajudei ele e vim embora. Então, e deu tudo certo, resolveu. Então, tô aqui amando conversar com você. Então, fui para lá, fiquei lá 4 meses. Não deu certo. Meu filho já tinha nascido, já estava com 2 meses. E eu saí de lá com 3 opções convictas. Eu saí do Cicobi e deixei as portas abertas. Certo. Então, igual eu deixo em todo lugar. Uhum. E falei assim, eu tenho a opção de voltar para o Cicobi. Talvez eles me aceitem. Gente, vai que não aceita. Talvez eles me aceitem. Tenho a opção de ir para o Sul. E até cogitei a possibilidade de empreender com a minha cunhada, que ela é biomédica. Biomédica. Abrir uma clínica Sim, ou algo sim. do tipo. Ou então, a outra opção era empreender aqui em Cláudio. Você estava numa sinuca de bico, né? Sim, aí, para ir para o Sul, tinha 2 fatores. Tem fator família. Minha esposa só tem uma irmã. Antes da gente casar, a gente fez um voto. Tipo assim, se os meus pais precisarem de ajuda, nós vamos ajudar. Se os seus pais precisarem de ajuda, nós vamos também. Que na época eu fui até bem claro com ela. Eu era namorado ainda, eu falei, porque pai a gente ama e sogro e sogra a gente tolera. É. Falei isso com ela. Hoje eu, Verdade. hoje eu amo meu sogro e minha sogra. Verdade. Mas na época não. Então é algo que a gente tem que tomar decisão antes do casamento. Não depois, porque senão dá zebra. Faz sentido. Então, aqui eu tenho mais 10 irmãos. Se caso meus pais precisarem de algum apoio, tenho os 10. E lá no Sul tem só essa minha cunhada. Então, a gente iria por causa familiar e também vai empreender nessa área. Uma opção. Segunda opção, que foi voltar para o Cicobi. E a terceira, empreender. O que eu sabia fazer? Que eu aprendi através do Cicobi. Seguros, consórcio, correto? Certo. E empréstimos. Certo. Então, eu falei, eu preciso empreender, mas eu preciso de uma área que eu domine, que eu tenha uma certa credibilidade, que eu já tenha algum nome. Porque se eu sair para empreender em martelinho de ouro, qual credibilidade que eu tenho nisso? Então, vou começar do zero. Se você fosse também pro Sul, que credibilidade também você teria? Você ia ter que aprender tudo de novo, né? Um pensamento bacana. E eu optei ficar aqui na praça. Eu sou muito emocional. Então, antes da razão, eu sou muito assim, explosivo, mas eu penso assim no contexto. Eu sou muito voltada à boa companhia, eu não gosto de climão, essas questões. Então, eu falei assim, poxa, eu vou abrir concorrência para a empresa que abriu portas para mim? É um pensamento que se passa, né? E eu pensei, conversei com algumas pessoas usaram a razão, outras usaram a emoção, e eu decidi empreender. Por quê? Eu mudei a minha visão. Eu falei, tem mercado para todos. Sim, e é verdade. Tem mercado para todos. E é verdade. E se eu te contar alguns números, Ney, é o seguinte, 2022 para 2023, seguros cresceu quase 10%, 9,8%. Sim. Então, eu não estou entrando no mercado que eu não só conheço da técnica, mas também números. É o mercado promissor. Isso, que está em crescente. Uhum. Consórcio cresceu 21%. Cresceu também. Qual que é o crédito? Foi uma crescente menor do que os outros anos, creio eu, por causa da Selic alta, Sim. mas cresceu 7,9%. Então, se a gente pegar esses cenários, é um mercado de crescimento. Se eu te falar carro, a cada 1 minuto é roubado um carro no Brasil. E se eu continuar da frota, é uma frota muito grande, não Sim. consigo
lembrar os números aqui, de cada 10 carros, somente 3 têm seguro ou proteção veicular. Verdade. Então, tem um mercado aí. E eu tava pensando só Cláudio, Neizinho. Tava Aí, pensando só Cláudio. aí que é a chave. Isso. O que acontece? O meu primeiro cliente, eu fechei de Santa Catarina. Eu já fechei cliente de Rondônia. Já fechei cliente no Nordeste. Então, lá em João Pessoa. Então, como, tipo assim, eu não consigo... tem um mercado ilimitado. Ilimitado. Você tem demanda, você precisa construir a necessidade ali para a pessoa, para ela entender que precisa. Mas tem um mercado aí promissor e crescente. Então, é nessa visão que eu entrei, sabe? Aí daí você construiu a Paz Soluções. A Paz Soluções Financeiras. Aí você abriu a sua empresa e quais foram, assim, os desafios de cara? Você tinha experiência, você está contando aí que já tinha, vamos pôr, já vendeu para vários outros estados, você já descobriu um mercado bacana, você tinha estudado o mercado, né? Você já saiu, você já montou preparado. É o contrário de muita gente que monta na cara e na coragem, não estuda o mercado e acaba ali ela descobrindo que ela não entende nada daquilo ali, o que precisaria para ela tocar sozinha. Você foi o contrário, você já sabia tudo, tinha experiência, tinha know-how, ali tudo certinho, montou. E quais foram o principal desafio que você falou assim, pronto, isso aqui eu não esperava ter acontecido? Eu montei ela na base de franquia. Então tem uma franquia por trás, correto? Que faz a gestão. Mas certo. eu utilizo a minha marca, a Paz, Uhum. correto? Desafio principal foi achar um parceiro. Que como você conhece um pouquinho ali do mercado, você vai entendendo o processo. Sim. Igual eu fechei com seguros. Fechei com uma empresa e eu consigo fazer, tipo, preencher os dados da cotação em 5 minutos. Uhum. E ela me dá 12 seguradoras diferentes. E as melhores do mercado. Então, e dentro dessas 12, ela me dá, tipo, 30 cotações diferentes. Então, eu agilizo ali com o meu tempo, correto? E consigo atender mais demandas. Entendi. Então, é uma situação. Com créditos, mesma forma. Só que eu preciso... É muito amplo. É muito amplo. Então, é um desafio e eu vou falar algo que eu fiz para enfrentar o desafio, que foi algo que não foi proposital, mas que eu estou conseguindo superar. Chegando no chiclete, divulgação no WhatsApp e tal, o WhatsApp vai e me bane. Fui banido. Normal. Meu número antigo, Perdeu o número. perdi meu número. Até hoje, nada do número. Tô tentando, já tem quase um mês. Então, tem uma pancada, muitas pessoas que estão me mandando mensagem lá. Se elas me ligar, vão falar comigo. Só que elas estão mandando para mim, eu não estou respondendo, tá mandando para outra, Sim, porque as sim. pessoas querem para ontem. Lógico. Então tem um negócio aí que eu estou perdendo, não sei quais. Mas você aprendeu. Isso. Só que o que acontece? Se o Ney, você me envia uma mensagem, o que eu faço? Antes, Nadab, você tem esse produto? Talvez eu não tenha, mas lá na frente eu posso ter, porque eu ainda estou em construção. O que eu faço? Nome, CPF, data de nascimento, e-mail, celular e o produto de interesse da pessoa. Você já pega o lead ali já. Já fico com o lead. E o produto de interesse. Entendi. Eu fui construindo essa carteira. Perdi meu WhatsApp, eu estou mandando mensagem para todos esses. Você já estava construindo, pegando os leads. Isso, para ela salvar meu novo número. Então, foi uma forma de solução que eu fiz e uma forma também de gestão, porque tem data de nascimento. Hoje eu mandei uma mensagem para um cliente parabenizando ele. Isso é importante. Demais. Uma mensagem personalizada. Então, e com essa base, exemplo, chegou uma solução nova para mim. Mandei mensagem essa semana para vários clientes. E o interessante de você falar isso aí, que é o seguinte, muita gente hoje confia no WhatsApp, confia no Telegram, confia no Instagram, confia no TikTok, confia no Facebook. As redes, Nadab, elas não são nossas, são emprestadas. Então, são redes sociais, são redes para captar vamos pôr, dados. Então, o Facebook, ele sabe ali a hora que você dorme, a hora que você acorda, a hora que você abre geladeira, o que você pega. Então, são redes sociais emprestadas, que deixa a gente colocar ali o nosso arroba. Mas do dia para noite, se eles falarem assim, olha, acabou,
acabou. Então é igualzinho o WhatsApp. O WhatsApp ele tem uma regrinha. E aí ele te bane, né? Igualzinho ele te baniu. Ele vai te devolver o número, mas é na regra deles, né? Então, isso é um erro muito grande aí de empreendedores que entram no mercado sem um suporte e confiam muito nas redes sociais. Quando você começou a pegar os leads, certo? Isso é o que hoje a gente tem que fazer. Não confiar no nosso contato do grupo. É ter esse grupo em um outro local, que se a gente for banido ou do nada ele cair, a gente tem esse contato de lá. Então isso aí a gente, como agência, a gente vê isso acontecendo, cara, muito. Cara, perdi toda a minha lista de transmissão. Tô quebrado. Não guardei um número. Por que você não salvou isso em um outro lugar? Né? E-mail marketing, hoje poucas pessoas usam o e-mail marketing, falam, não, vou no WhatsApp primeiro, mas o e-mail costuma te salvar, pelo menos você pegar o número de novo, passar o número novo, né? Mas vamos lá, qual a importância da fé e a confiança em si mesmo? Vamos pôr assim, para você entrar vamos pôr assim, no setor financeiro. Você já construiu a sua história aí, você é muito determinado, você tem uma fé incrível, mas para quem tá entrando agora nessa entrevista, pegando esse minutinho aqui, qual a importância da fé e confiar em si próprio para você falar, não, eu vou lá, eu vou abrir, eu consigo e eu vou enfrentar isso, o que tiver eu vou enfrentar. Foi até uma conversa que eu tive com a minha esposa e minha mãe essa semana. Eu falei assim, eu não vou desistir, porque eu ainda estou com 4 meses de empresa, então o ponto de equilíbrio ainda não está ok. O ponto de equilíbrio vai chegar. Certo. E como eu trabalho com seguros também, você consegue exponenciar isso. Por quê? Se eu fiz 10 apólices de seguros esse mês, ou proteção veicular, ano que vem, na apólice do seguro, vai ter a renovação dessas 10. Sim. E vai ter as outras 10 que eu vou captar de novo no mercado. Então, a gente consegue exponenciar e trazer uma recorrência aí desses seguros, correto? Então, o ponto de equilíbrio hoje, eu não tenho ele. Então, eu estou naquela fase que muitas pessoas podem até desistir. Eu falei, eu não vou desistir que eu vejo um cenário lá e não é ficção. É o mercado que fala isso. É o real. É só ter um pouco mais de paciência. Todos os empresários, eles chegaram perto de mim e falaram assim, início é complicado. Eu falei, Acho que para tudo. esse início dura 3 meses e eu, para empreender, eu investi, antecipei as minhas contas, meus compromissos, 3 meses. Para você concentrar. Isso. E o que eu conquistar nesses 3 meses, a gente vai aumentando e tal. Lembrando que tem a parte da empresa e a parte minha salarial. Sim. Não deve misturar. Às vezes mistura, mas não pode, nem deve. E fui fazendo esse trabalho. Só que apareceu vários percursos nesse caminho. Então, é percurso familiar. Nesse período, minha filha, ela tá... Em nome de Jesus, se tiver a fé aqui, ela já foi curada. Mas os médicos estão suspeitando de uma doença nela, tipo assim, depois que eu empreendi, começou, doença de Behçet. Já ouvi falar já. É raríssima, acontece em adultos e na Ásia. Então a gente levou ela em 3 especialistas, os 3 falaram que essa possibilidade. Semana passada levei ela para fazer exame. 40 exames. 40 exames. 40 exames. Tinha exames, a gente tem um plano. Teve exame que a gente teve que pedir para liberar. Esse demorou um pouco para liberar, porque não estava constando ali na cartela, sabe? Então, ela fez 40 exames e tipo assim, do nada. Estava voltando do Sul, meu sogro é de Santa Catarina, tinha investido um valor que eu falei assim, eu tenho um carro, Palio 2010, a vida inteira. Fiquei 5 anos com ele, pintura queimada. Falei, eu não posso ir lá visitar o Ney com o carro com a pintura queimada. Fiz os orçamentos e tal, viajei, eu falei, eu não vou ficar parado em Cláudio com o carro com a pintura queimada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa pintura enquanto eu estiver no meu sogro lá, visitando ele, que a gente passa Natal e Ano Novo lá, pego e faço esse serviço. Fiz o serviço, peguei o carro na quinta. Voltando de lá, capotei o carro, DPT no carro. Nossa. Graças a Deus. Com a família toda? Com a família. Meu filho estava com 5 meses, deu nada. Foi Deus que cuidou. Deus cuidou. O carro deu PT. Caramba, mano. O pessoal chegava e falava assim, quem que é o motorista? Sou eu.
e tal. A mais que machucou foi minha esposa, a Uhum. cintura, por causa do cinto abdominal da Ah, tá. traseira que ela tava. E a minha filha, Tainá, tava na frente comigo. Mas, tipo, cuidado de Deus. Mas algo que eu não esperava. Então, você vai... E eu tinha investido um valor, eu tinha feito a maior e melhor, porque eu ia vender ele. Sim. Eu falei, não vou vender, vou ficar com ele, a empresa dando tudo certinho, eu compro um para mim e deixo isso para a pra empresa. esposa. Isso. Ou pra esposa. E teria 2, isso Sim. mesmo, que ela utiliza. O que eu fiz? Investi, carro de 20 mil, investi uns 8 mil nele. Nó. Investi uns 8 mil. Lanternagem, Uhum. fiz toda a parte de manutenção, 3.250 só manutenção. Troquei os pneus lá no capado. Tava Então, novinho. Novinho em folha, só. Novinho em folha. Aconteceu isso. Mas isso não tem valor de nada Sim. ao ponto de você ver sua Material. família ali perfeita. E seguro, vai lá e paga. Isso é tranquilo. Então, foi alguns percalços que aconteceram que a gente pensa assim, poxa, voltar para o CLT, que é aquele fixo. Mas não. Você vai ali na luta, na guerrida. Você tinha falado também sobre o que foi essa chave, né? Eu Sim, saí da a virada Mabá, da chave. fui lá fui em Nova Lima, Alphaville, Só. Lagoa dos Ingleses. Ali é Tá, diferenciado. não. Ali é outro planeta. Ali é diferenciado. Ali você tá no outro planeta. Eu tenho um padrinho lá de casamento, ele é da família também, é um amigo para nós. E ele chegou lá, eu cheguei lá para conversar um pouco, quem sabe tem uma empresa, ia para a empresa dele e tal, algo do tipo também, é uma opção. Mudaria de cidade, é uma outra opção. E ele chegou à noite, a gente ia voltar no dia à noite, vem cá, Nadab, vamos conversar. Tem 86 anos. Ele falou assim, por que você não empreende na área de seguros? E eu já estava com esse pensamento. Então, você ouvia um A, um B e um C falando disso, e isso ajuda bastante. E ele direto, toda semana ele me liga. Perguntar como é que tá, como que tá a empresa, agradece de eu ter seguido o conselho dele também. Que bacana. Ele vai, me indica clientes. Esses dias ele estava me indicando uma empresa lá com 300 caminhões. Olha a Entendeu? cartela que vai. Então, é nessas questões. E eu tenho os amigos também, igual na Amapá, o cara passa para um outro lá e tal. Ou, Kelto passou seu contato. Ou, fulano de tal passou seu contato e tal. Isso enche a gente de orgulho, porque são pessoas que eu não ia alcançar. Sim. São pessoas que eu não ia É alcançar. o network, né, cara? E a outra pessoa alcança ali porque gostou do atendimento, gostou da atenção, da credibilidade ali, que é algo sensível. Você mexer Sim. com dinheiro é sensível. Finanças da pessoa, Sim. é muito sensível. E a pessoa te indicar ainda, não, é bom demais. Minha família indica, é muito bom. Que É massa, muito bom. que massa. Quais são os principais benefícios e desafios de empreender sozinho, em comparação em ser um funcionário com salário todo mês? Vamos assim, você até falou aí um pouquinho, mas, cara, empreender, você já perde o salário, você já perde a estabilidade, né? Que todo mundo fala, não, eu tenho uma estabilidade. Mentira, você não tem estabilidade, não. Se você chegar amanhã na empresa e a empresa precisar te mandar embora, ela vai te mandar embora. Então, que estabilidade que você tem? A estabilidade é se você nunca fosse mandado embora por motivo algum. Aí você teria estabilidade. Mas muita gente fala, tô com carteira assinada, tô com estabilidade. Não, você não tá com estabilidade. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Você vai receber ali alguns meses do governo e depois, irmão, você tá aí na roda, né? Se você não, durante esse tempo que você tá para receber, se você não fizer nada, cara, você vai ficar na roda. Então, quais os desafios ali de você falar assim, cara, agora eu tô comigo e não tem salário nenhum. É trabalhar ou trabalhar. Como é que passa na cabecinha aí do empreendedor? Ou você vai com tudo, ou você vai com nada. Por quê? Você chega num ponto que, tipo, se eu fizer, não entra. Se eu não fizer, se eu fizer, vai entrar. E às vezes você faz e não entra também. Então, você vive esse dilema. Mas o que a gente precisa descansar, que eu tenho descansado? O resultado vai vir. Eu chego todos os dias na empresa, entrando na fé aí que você perguntou, não respondi. Eu chego todos os dias na igreja e eu oro. Oro a Deus para Deus abrir as portas, enviar os meus clientes
Agradeço por os clientes enviados, porque fé é isso, você acreditar em algo que não existe, você trazer à existência o que ainda não aconteceu. Então, eu já recebi algumas promessas na minha vida, que eu iria sair fora do país, eu saí, que eu vou conhecer e ir para os Estados Unidos. Ainda é algo muito distante, mas vai acontecer isso na minha vida. E eu tenho fé e tenho que trazer a realidade. Sim, Eu tenho que trazer a realidade. Você tem que confiar. Isso. Então eu chego, eu oro, eu peço a Deus para enviar os clientes e agradeço pelos clientes. Eu agradeço pelo faturamento, eu falo faturamento X, eu te agradeço por esse faturamento. Eu te agradeço por todas as dívidas quitadas, todos os empréstimos. Eu peço a Deus para abençoar o trabalho dos clientes, eu peço a Deus para abençoar cada um. Eu oro agradecendo a vida de cada um. A gente precisa orar, porque uma bênção na sua vida, ela vai respingar na minha. Sim. Ela vai respingar na minha de alguma forma. Se eu prospero, tu prosperas. Isso. Então eu tô nessa fase aí da paciência. Eu tô na fase da paciência que vai ajustar. Muitas pessoas assustam, mas tipo no início do empreendimento. Às vezes a pessoa que não estava acostumada a atrasar, vai atrasar 10 dias, 30 dias, 40 dias e tal. Eu sou um desses. E Mas nesse empreendimento eu tô tendo aqui, vou ter que te pagar. Não vou ter que te pagar. Porque eu tive que reduzir, para viver um sonho lá na frente, reduzir o meu custo de vida hoje. Sim. Só que ainda tem uma sobra do custo de vida anterior. Eu recebi o salário X, hoje eu não posso receber esse salário mais. Então, eu tenho que antecipar isso e ir negociando. Aqui, vai ser mês que vem. Me desculpa. Nada, então. Vai ser esse mês. Aqui, o seu tá aqui, passa aqui. Fiz um negócio hoje, vou receber daqui 90 dias. Então, você tem que ir controlando, você tem que ir contornando, e de forma que a pessoa, o terceiro, não entenda que você está sendo picareta, porque senão você perde a credibilidade. Uma coisa é ser picareta, né? Ser o má fé, falar, não vou pagar aquilo ali, não, vou gastar no barzinho, vou gastar ali. E outra coisa é você saber administrar, pagar quem você, o fornecedor que você precisa pagar ali. Às vezes você dá uma seguradinha naquele fornecedor ali que agora você não tá precisando, e você vai administrando essa base. Sim, e tá sendo assim, graças a Deus. Tipo, a gente tem que reduzir muita coisa. Então, carne lá em casa hoje não é todo dia. Aí vai um ovo, mas estou muito grato. Tem gente que não tem nem ovo na mesa. Sim, eu sempre falo, cara, tem que ser grato. Então a gente precisa ser grato. Eu brinco que salsicha virou carne, sardinha virou carne e tal. Mas é o empreendedorismo. E a minha esposa tá junto comigo ali. Que massa. E o importante é isso, porque eu não entrei no empreendedorismo sozinho. Se eu tivesse entrado sozinho, eu tinha arrumado uma confusão para mim. Sim. Por quê? Você abriu mão de muita coisa. Isso, nessa situação, minha esposa vai falar o quê? Ué, nada, não falei para você tomar essa decisão. Sim. E tal. E começa a se arrumar uma briga dentro de casa, divórcio e tal. Mas é um desafio, mas que eu tô com o pé no chão, porque eu tô vendo a luz no fim do túnel. Sim, a gente tem a agência, a gente toma conta de várias empresas. E, cara, uma coisa a gente sempre tá batendo o seguinte, Nadab. Administrar uma empresa que tem dinheiro, isso qualquer um administra. Você pode não ter estudo, certo? Você administra. Por quê? Chegou notinha para pagar, você paga. Chegou coisa para comprar, você tem dinheiro para comprar. Se alguma coisa queima, você tem dinheiro para arrumar. Cara, você chega na empresa feliz e você sai feliz. Aí chega no final do mês, a empresa não deu dinheiro. Você tem dinheiro para cobrir, certo? E aí você vai fazendo. Então, quando você tem dinheiro, cara, todo mundo dá conta. Agora, eu quero ver você administrar uma empresa que não tem dinheiro, que você tem que fazer a empresa fazer dinheiro. É aquela hora que você tem que chegar e falar, não, preciso mandar 3 embora para mim conseguir fechar o mês. Ah, mas você vai mandar 3 embora, quem vai para o lugar dele? Vamos repartir o serviço. Administrar uma empresa que não tem dinheiro, aí sim, você tem que ser administrador, certo? E agora, quando a pessoa fala, não, eu administro a empresa do meu pai, beleza. Você tem caixa, certo? Você já passou alguma crise? Não. Você já teve que cortar ali algumas coisinhas? Não. Você já precisou cortar a folha de pagamento? Não. Então, você não administra. Desculpa te falar, mas você não administra. Administrar é aquele cara que entra e fala assim, a empresa está quebrada. Deixa comigo que eu vou levantar. É a hora que você abre o negócio e fala, não, eu não tenho caixa, mas eu vou fazer isso aqui dar dinheiro.
é a base da sua história. Ah, tô tendo que cortar isso que antigamente eu não precisava cortar, mas eu tô vendo lá no futuro, isso aqui pra mim vai ser mole, mas agora eu preciso disso. Vamos pôr assim, nós empreendedor, cara, eu sou empreendedor desde pequeno também. Cara, eu já passei muito pra isso. Se vamos pôr, eu já fiquei 0, 0, 0 e construí de novo. Mas quando você tem dinheiro, você fala, cara, ter dinheiro é bom demais. Cara, você paga tudo na DAB. Entende? Então, não é administrar a empresa que tem dinheiro. Aprende a administrar quando ela não tem dinheiro. E é isso. Eu estava conversando também essa semana com a minha esposa. Eu falei que a partir do momento que você fala que virou empreendedor, você também perde aquela credibilidade CLT. Sim. Então, no total. lugar que você chegava, você comprava tal coisa, a pessoa te olha torto, tipo, você vai conquistar? Aqui não confia muito. É. Aí, se você deixar descer ali por orgulho, por ego, você desanima. Sim. Você fala, meu negócio é CLT mesmo. Mas você tá vendo uma luz lá na frente, cara? Vai, acredita, é um mercado que tá crescendo, caminhando, acredita. Eu quero voltar ainda sendo um case de sucesso nessa área para você. Amém. É. E vai, porque, ó, carro, só sai mais carro novo. As latas ficam cada vez mais finas. As batidas ficam cada vez mais monstruosas. Você encosta no portão hoje em dia, eu trabalho com isso. Você encosta no portão hoje em dia, chega aqui e fala, não é possível que só uma encostadinha destruiu isso tudo. Por quê? Tá tendo as mudanças. O carro velho para um é o novo para o outro. Entende? Então, aquele carro que você fala, não, para mim já deu esse carro. Quando você vende ele, é um novo para aquela pessoa vai construir aquele carro de novo, com todo o amor, todo o carinho. Então, ele é um mercado que sempre tá subindo, tá decolando. Um nunca usou seguro, o outro compra e fala, não, eu não posso perder meu carro, eu preciso de seguro. Né? Hoje em dia tem o seguro aí para amassado, para lanterna, antigamente não tinha, para para-brisa, tudo separado. Então, é um mercado promissor. Agora, se você fala assim, não sai mais carro, é só os que tem, certo? Aí, realmente, mano, acabou, esse mercado acabou. Mas enquanto estiver saindo carro em lata ou alumínio, cara, tem um mercado muito grande aí. E o que a gente precisa é fazer o que você faz muito bem, ser comercial. O comercial, ele fecha muita venda pela conversa, entende? Por mostrar ao cara que ele tem a dor. E muitas vezes a gente não sabe que a gente tem a dor. Aí você fala, não, cara, pior que é mesmo. Eu tenho uma garagem apertada e às vezes eu não tenho seguro no meu carro. Só o retrovisor do meu carro é R$2.000. Se eu pagar um seguro, sei lá, de 200 contos, sei lá, por mês, ou R$150 por mês, eu troco o retrovisor. É compensativo. Já vem dinheiro pro meu bolso. Entende? Então, é um mercado, sim, promissor. É um mercado bacana. E, já aproveitando a linha aqui, que conselho que você dá para essas pessoas, para esses profissionais que estão aí no setor financeiro, igual você estava, dentro de uma empresa financeira muito bacana, estava ali com a vida tranquila, né? E essas pessoas estão querendo empreender também. E querendo empreender nessa parte que ela domina, no mesmo ponto seu. Então, que conselho você dá para uma pessoa que seria o segundo Nadab, ou o terceiro, ou o quarto, ou o quinto? Que conselho que você dá para elas? Primeiramente, credibilidade. Você precisa ter uma credibilidade, ser idôneo para você entrar nessa área. Por que eu falo idôneo? O idôneo vendia Neizinho, fecha um seguro comigo, bater meta aqui, daqui 3 meses você cancela. Só para constar. E às vezes consta isso no mercado. Ou então eu gosto, padrão meu. Talvez você não vai ser o melhor vendedor, mas eu gosto sempre de expor todos os pontos negativos e todos os pontos positivos de um produto. Bacana. E o produto que eu não acredito, eu não vendo. Não vendo. Eu preciso acreditar. Se eu acreditei, já era. Já era. Então, seja transparente e o principal é a fé. Por quê? Um dia que você não faz nada, qual meu filho usa fralda. Você vê, o meu capital de giro vai ter um fluxo de caixa, uma entrada daqui 40 dias. Você precisa resolver uma situação hoje. Imediata. Tantas pessoas que tiram a vida. Tantas pessoas que perdem a esperança. Tantas pessoas que às vezes estão ali numa situação momentânea e não aguenta, não suporta e tira a própria vida por causa principal
financeira. Então, é acreditar que toda a tempestade passa. Eu viajo, eu observo quando eu estou indo para o sul, para a casa do meu sogro, tem aquelas chuvas muito fortes. Se você fica ali debaixo da chuva, ela fica 2, 3 horas ali. Mas se você começa a atravessar ela, você vai mais lento, mas você começa a atravessar. 5 minutinhos, 10 minutinhos, passa ela. Não sei se já aconteceu Sim, contigo já sim. viajando. Assim, eu tô aqui viajando. Mas é isso. A tempestade ela vai passar. Talvez você entre no quarto, fica lá, mas tem uma realidade lá fora. Nós temos um filho esperando. E essa questão de empreender, eu não empreendi por causa de mim. Eu empreendi para os meus filhos, para minha esposa, dar uma condição melhor para elas. Dar uma não é olho grande e tal, não é. É dar uma condição, uma liberdade melhor para elas. Igual, eu vou sair daqui e vou voltar a trabalhar. Estou perdendo tempo com os meus filhos? Não, mas sábado e domingo eu já entreguei para Deus e para minha família. Então, dia de semana eu vou perder ali, porque senão eu emendo a semana inteira. Meu filho está com 7 meses e a outra está com 12 anos, 13 anos. Começam os problemas emocionais e tal. Eu não acompanho isso, vou ver daqui 5 anos, 10 anos, bem sucedido, mas perdi a família. Então, eu não quero isso para mim. Então, eu não vivi isso ainda, mas muitas pessoas falam isso. Sim. Muitas pessoas que eu conheci, que eu tive o privilégio de ser gerente, eles era cheque devolvido, 11, 12 e tal. Eu chegava lá, acreditava nessas pessoas, contava algumas e a gente acreditava e dava zebra, mas outras a gente acreditava e as pessoas hoje estão bem. Então, se essa pessoa tivesse tirado a vida lá atrás, ou então se ela tivesse desistido lá atrás, hoje, bem que eu falo, muito bem. Sim. Então, são reflexões, eu não falo até conselho, mas reflexões que a gente pode levar. Fé e família. Hoje, o que eu sou, que eu me tornei como homem, meu pai, minha mãe. Meu pai ensinou a trabalhar. Minha mãe não estudou, mas ensinou a importância do estudo. Só um detalhezinho. Ela, em 2005, tinha Contec, curso de informática. Era 50 reais. Aí eles fizeram uns negócios lá na escola, no Esviado que eu estudava. Dona Egeni era a diretora, braba, viu? E foi lá e fizeram e eu ganhei metade da bolsa, 25 reais. Que bacana. Eu cheguei na mãe, eu preciso fazer o curso, ganhei. A minha mãe, pode ir, eu vou pagar para você 1 ano e meio, R$24,90. Depois que a gente cresce, que a gente entende. Minha mãe ganhava 50 reais por mês. Tirava metade. Então, depois que a gente cresce, que a gente entende. Então, mãe e pai. Casei, hoje é minha esposa, meus filhos e tal. Mas estou sempre ali, pedindo conselho, converso demais. Para alugar a loja lá, eu perguntei minha mãe, o que a senhora acha? O pai, o que você acha? Deus está contigo e tal, eu sonhei com isso e tal. Minha mãe também é evangélica, sonhei com isso, Nadab. Vai mesmo, Deus é contigo. São pessoas que academicamente não têm nada a contribuir, mas com sabedoria, com o tempo, com os anos, tem muito a contribuir. E contribui todos os dias. Enaltecendo, esses dias, o meu pai. Esses dias cheguei perto do pai. Meu pai, ele foi um que educou batendo. Então, ele na infância não deu abraço e tal. E esse tempo atrás, meu pai, a gente deu um abraço nele, a coisa que eu mais amo. Falei, por que não fez isso quando a gente era novo? Ele falou, a forma que eu aprendi. E agora eu estou aprendendo de novo. Então, e eu perguntei ele. Minha mãe tinha ido viajar, saiu primeiro, foi lá para Brasília, num congresso lá. Então, saiu fora do estado a primeira vez. Massa. E meu pai falou assim, eu tive condições de pagar para sua mãe. Falou desse jeito. Eu falei, pai, por quê? Olha que coragem. Eu, 10º filho. Pai, por que o senhor quis ter esse monte de filho? Isso atrapalhou muito a vida do senhor. Eu perguntei afirmando. Porque, se a gente pensa dessa forma, atrapalha. Sim. Ele falou assim, se eu tivesse só os 2 primeiros filhos, eu não daria a oportunidade de você nascer. Falou dessa vez. Já me deu um... Ele te deu um corte. Ele falou assim, a Bíblia nos ensina a multiplicar. Falou com o jeitinho dele assim. E talvez se eu não tivesse multiplicado, eu nem teria aqui na terra. Porque eu ia ser um homem inútil. Ele falou dessa forma comigo. Já cortou, já cortou. Aí, a maternidade, a paternidade, aí ele falou assim, Nadab,
hoje eu vivo uma vida que eu pedi para Deus. Vocês todos criados, tudo no caminho certo. E eu aqui pude pagar para sua mãe ir viajar. Quer vida melhor? Hoje ela é aposentada, trabalha lixando peça e também vende os tapetes de artesanato. E minha mãe ela deu câncer 2 vezes, igual eu tinha falado. Ela precisou operar o reto da última vez, do câncer. E hoje ela está com um problema que o útero e a bexiga está descolando. Falei, mãe, qual que é a causa disso? Ela, muito parto. Então, são as consequências. Ela não pode fazer cirurgia, uma cirurgia resolveria o caso, porque ela já fez químio, rádio e tem essa cirurgia. Então, a paternidade e a maternidade, ela te deixa marcas. E a gente tem que ser grato a isso. Qual marca que eu vou deixar para o meu filho quando eu estiver mais velho? Eu quero deixar um legado para ele. Eu quero construir algo para ele, assim, para que ele fique mais fácil dele empreender quando estiver mais velho. Eu não tive essa base de um pai empreendedor, de uma família empreendedora. Mas, sim, se der errado hoje, para onde que eu vou? Então, a minha visão tem que ser ou dá certo ou dá certo. Se der errado, para onde que eu vou? Então, essa é a visão do empreendedor. Se a gente tiver opção de volta, cara, você não faz. E quando faz, não faz bem feito. Eu não tenho opção de volta. Então, é fazer acontecer. E eu quero, daqui a 1 ano, voltar aqui dando feedback da Paz Soluções Financeiras. Amém. Por causa disso, eu não tenho opção de volta. Eu não tenho, entendeu? Que massa, cara, que massa. É outra coisa que fala. Muita gente fala assim, cara, você empreendeu, qual que é o seu plano B? Não tem, amigo. Como assim? Você não tem um plano B? Não tenho um plano B. Eu tenho um plano A e eu tenho que fazer o plano A dar certo, irmão. Mas você é doido? Não sou doido. Não tem plano B. Porque se você tiver plano B, você corre para trás, você volta, você acomoda, entendeu? Então você não tem plano B. É plano A, plano A, plano A e plano A. Ah, mas não tem, amigo, não tem o AI, é pra frente que a gente segue, certo? Se você virar, dá errado, você sai do seu caminho, se você parar, dá errado, você sai do seu caminho, se você voltar, você tá se diminuindo, você tá falando que você é um fracassado, que você não aguenta, então você olha pra frente, pra cima ou reto, você não olha pra baixo e não olha pros lados, é ponto A. E isso não é eu que tô falando, é muita gente que fala isso, e na primeira vez que você escuta, Nadab, você toma aquele baque. Fala assim, como assim não tem plano? A gente tem que ter plano de saída. Não, irmão, é plano A. E o meu plano B é o A. Eu tenho que fazer o A dar certo. Entende? Lógico, com o pé no chão, Sim. sabendo aonde você está indo, aonde você está aplicando, estrategicamente. Mas quando você para pensar, você fala, caramba, mano, é assim que eu vou para frente. Né? Se eu tiver plano A, plano B, plano C, plano D. Cara, eu vou só mudando o meu propósito. O meu propósito é o A e pronto. E acabou, não tem o que fazer. E empreendedorismo é isso, é o que você falou. É a fé, é a família, é o plano A. É você sentar, cortar alguma coisa. Hoje, comer ali um arroz e feijão e um ovo, porque lá no futuro você vai estar comendo melhor e dando comida a quem não tem, ou às vezes você tirando aquele cara do arroz e do feijão e do ovo, levando ele para mais. E muitas vezes, Nadab, só para mim não me prolongar muito, muitas vezes, às vezes a gente tem a condição de comer muito bom, mas muito melhor que as comidas, cara, que você fala, nó, excelente. Mas não tem coisa melhor que um arroz, feijão e um ovo, não, amigo. Você tá doido, aquilo ali te leva para a infância, te traz memórias que às vezes está apagada e te mostra que o maior valor que a gente tem é a simplicidade, né? A simplicidade, a humildade, é ali as suas lembranças boas, é a família, como você falou do seu pai, da sua mãe. Seu pai, cara, seu pai foi sábio na hora que foi te quebrando aí, cada coisa que ele falou faz sentido, é verdade. Né? E as marcas, sim, as marcas ficam. Mas eu te garanto que se você perguntar à sua mãe se ela arrepende, ela não arrepende. Ela não arrepende de ter, vamos pôr, todos vocês, de ter criado todos vocês. Eu te garanto que se você chegar nela, ela fala, não, faria tudo de novo. Mesmo eu sabendo que eu ia pagar agora, eu faria tudo de novo. E é muito massa, Ela fala cara. que tem saudade, né? E enaltecer aqui
É a pessoa que eu falo hoje, minha esposa, né, mais importante aqui para mim na terra, Priscila. Amo muito. Se não fosse ela também, o apoio que ela sempre me dá, as orações, eu não estaria aqui. Ontem mesmo, eu, por estar nesse processo, eu perguntei a ela, amor, você acha que eu devo ir? Ela falou, vai, amor, que você tem, o pouco que você tem é muitas vezes para alguém. Então, eu peguei e vim encorajado por ela. Então, te amo, amor, beijo, e é isso aí. Show de bola, mano. Show de bola. E pra gente terminar o nosso AcionaCast, a gente sempre termina perguntando duas perguntinhas. Um sonho. Eu tenho um sonho maior, que é morar no céu com Jesus. Esse é o meu sonho. Então, para que eu conquiste esse sonho, eu preciso deixar um legado aqui. Preciso deixar um legado de fé, um legado de credibilidade, um legado de um verdadeiro cristão. Então, todas as pessoas que passaram na Terra e foram verdadeiros cristãos, essas pessoas impactaram nação e também foram morar no céu. Então, morar no céu, que é um sonho, é uma consequência do que eu almejo aqui na Terra. Quanto à empresa, eu quero que ela cresça. Eu tenho o quanto, mas ainda é minha, é uma meta minha, porque às vezes se eu compartilho, Sim. posso ficar desanimado pela visão dos outros, né? Mas eu pretendo expandir. Hoje eu estou expandido através de parcerias. Muitas cidades têm pessoas que eu não alcanço, mas é um sonho meu aí de trazer essa solução, esse empreendimento, empreender outras pessoas, que eu possa acreditar em outras pessoas. Hoje eu não tenho condição de contratar, mas quando eu for contratar, vai ser pessoas que da mesma forma eu fui contratado pelo acreditar, eu quero acreditar nessas pessoas também. Então esse é meu sonho, empreender e empregar. Esse é meu sonho. Show de bola. E, para finalizar, um desejo do Nadab empreendedor. Um desejo é viajar para o exterior com a minha família. E tem 2 tops, que é Estados Unidos, qualquer lugar dos Estados Unidos. Mas ao sul dos Estados Unidos, que a minha esposa não gosta de frio, de forma alguma. E também conhecer Israel. Bacana. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo. Bacana, bacana. Muito bacana. Cara, quero te agradecer demais por você estar aqui. Quero te mostrar, depois que você vê essa entrevista aqui no ar, você vai ver o tão grande você é. O tão bonita é a sua história. Não é uma história triste, mas é uma história de vitórias e vitórias e vitórias. É uma história de empreendedorismo desde lá atrás, mas desde pequenininho. Você pode ter uma empresa de 3 dias. Não importa. Você entrou para empreender. Ela é uma empresa, né? Ali você vai ganhar experiência. Você vai se transformar na dor e nas vitórias. Que empreendedor é isso? O empreendedor, um dia ele tá rindo até atrás, né? Tá dando alegria, e um dia ele tá triste, mas ele nunca desiste. O empreendedor, ele nunca desiste, ele se renova, como se ele fosse uma fênix, certo? Porque a gente empreende todo dia, Nadab. Todo dia tem um cliente novo. Então é um empreendimento novo. É uma pessoa que conversa de jeitos diferentes. Você tem que se modelar para conversar com ele. Então a gente empreende todo dia. Isso é o empreendedorismo. Tem gente que fala, não, empreender é abrir uma empresa e ela crescer. Também. Mas se aquela empresa ela não tiver o social, se ela não tiver o atendimento, se ela não pensar na outra pessoa antes mesmo de pensar no lucro, se ela não pensar no funcionário dela, como esse funcionário está trabalhando ali dentro, ele está bem? Ele precisa de ajuda, que muitas vezes o funcionário ele tem problema em casa, vai para a empresa, às vezes até acontece um acidente, porque a empresa ela nem prestou atenção nele. O gerente não prestou atenção nele. Por que esse cara chegou triste? Por que ele está chorando? Por que ele está abatido? Então, o empreendimento ele tem que ser humanizado.
Entende? Ele tem que ser humanizado. E quando você consegue criar uma empresa já pensando nesse pilar desde o começo, é impossível você não prosperar. Pode demorar um pouco, mas é impossível de você não prosperar. Igual você não tem limite de estado, de cidade. Você pode muito bem entrar aqui nessa entrevista, muito bem a pessoa lá de uma outra cidade, cara, sei lá, 2.000 quilômetros da gente que está querendo empreender nesse ramo, pode entrar em contato com você, você pode dar uma consultoria para ela. É um novo empreendimento, é você usando o seu conhecimento para você abrir uma outra empresa de uma outra pessoa, entende? Então, tu é grande demais, a sua história é muito grande, você é muito forte, você é guerreiro, você sabe o que você quer, você fala com vontade. Então, cara, não é porque você tem pouco tempo de empresa que você não tem conhecimento a passar. Você tem muito mais conhecimento do que muita gente que tem empresas anos. Porque você tem a humildade, você tem o pensamento do ajudar, você gosta de pessoas. E gostar de pessoas, irmão, é impossível de você não dar certo. Né? Porque não adianta você ter uma baita de uma empresa e não gostar de pessoas. Como é que você vai vender? Como é que você vai prosperar nisso? Não prospera, entendeu? Então eu termino o podcast aqui te afirmando que quando você vê essa entrevista, você não vai conhecer o Nadab. Você tem muita força, irmão. Eu conheci uma nova pessoa, conheci uma história muito bacana. E é um prazer, cara, foi um prazer enorme ter você aqui nessa mesa. E eu acredito que cada um que assistir essa entrevista aqui vai pensar do mesmo jeito que eu tô pensando. E vai ver cada palavra que você falou, cada degrau que você subiu, cara. Você subiu. Você subiu o degrau porque você mereceu aquele degrau. Você foi atrás da oportunidade. Entendeu? Então, é assim, ó, é o sangue empreendedor. E eu volto agora o microfone para você, te dou liberdade de você falar o que você quiser e a gente termina o AcionaCast. Cuidado, passando o microfone para mim. Quero agradecer a cidade de Cláudio. Eu não sou claudiense. Gente, eu vim para cá, tinha 5 anos de idade. Correto? Por isso que a minha história começou aos 6 aqui. E com aquele monte de irmão. A Fundição Libanesa abriu as portas de trabalho para minha família. Eu conheci a produção de uma fundição, fusão e tal, já estava com uns 25 anos de idade. Não trabalhei em fundição, somente metalúrgica. Mas eu fui criado através do suor da metalúrgica e do retiro com meu pai. Então, eu quero agradecer a cidade de Cláudio, cidade de Carinho. É uma cidade muito especial, muito acolhedora. A maioria das pessoas de Cláudio não são de Cláudio, que moram em Cláudio, não são de Cláudio, por causa desse acolhimento, por causa de abrir as portas para o trabalho, por causa de abrir as portas para várias famílias. Então, é o acreditar. É o acreditar que eles também, Fundição Libanesa, acreditaram. Tinha o supermercado Bocão aqui na pracinha. Eles deixaram a gente fazer compra lá por meses, porque os meus irmãos não estavam trabalhando ainda. O pessoal do leite, pessoal do Salomé, que tinha a Casa do Leite ali no centro. Conheço. Tinha Pampinha, esqueci o Litrim, né? Eu acho o apelido dele. Minha mãe chegou um dia, entregar o leite. Não, hoje eu não vou querer, não. Os meninos tudo novo. Não, vai pegando aí. Quando a senhora tiver o dinheiro, a senhora paga. Então, a gente foi muito bem acolhido na cidade. Muito bem acolhido. Então, esse acolhimento, hoje eu posso fazer algo para a cidade de Cláudio. Então, não só eu, meus irmãos também, mas esse agradecimento pela cidade de Cláudio. Por esse acolhimento e por ser referência em trabalho. Todos os empreendedores pioneiros aí. Todos. Nosso agradecimento. De mim e de toda a minha família. Bacana, cara. Eu encerro por aqui e agradeço também você por acreditar. Acreditar no nosso trabalho, acreditar mesmo, a gente não acreditando por estar no início, acreditar em nós. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu estava tietando já o podcast, mas daqui 1 ano, 2 anos eu vou lá. Mas recebi o convite, fiquei muito feliz porque alguém indicou. Então, se indicou porque tem algo a oferecer. Então, muito obrigado por ficar esse tempo aí me ouvindo e tal. Cara, é um prazer, E obrigado por tudo. Toda a equipe, toda a estrutura. Parabéns pela estrutura. Estrutura incrível aqui. Muito além, né, do que da realidade que a gente
a gente tem está muito lá na frente. Então, obrigado por essa estrutura, pelo convite, obrigado pela sua história de empreendedorismo também e tudo de bom aí. Tranquilo, cara. Eu que agradeço de novo. E é um prazer, estamos de porta aberta. Qualquer novo empreendimento, pô, a SonaCast está de porta aberta para você. E para você que ficou aí até agora, eu acredito que você não saiu hora nenhuma, porque é uma história, assim, realmente, uma história incrível. E cada palavra que foi falada aqui, cada parte minha, totalmente de coração, eu fico aqui do outro lado, eu fico sempre viajando em cada história que é contada aqui e, olha, tocou muito meu coração, espero que esteja tocado o seu e para você que tá aí pensando em abrir um empreendimento desse, na parte financeira, esse cara é expert. Para você aí que acabou de comprar um carro também e tá precisando de seguro, você já sabe quem você vai procurar e a gente vai deixar todo o contato, qualquer coisa é só você entrar em contato e até mesmo na descrição vai ter o contato dele, tá? Então, muito obrigado você e te espero no próximo episódio.